Continuando ainda o estudo da LINDB, ainda em relação à classificação, aplicação e conceitos, relacionados a outras classificações da norma, ou mais especificamente da lei, podemos ainda classificar a lei ou a norma quanto aos seus efeitos, e nesse caso ele pode ser abstrato ou concreto. A lei de efeito abstrato também é conhecida como lei de efeito geral. Observe que está bem relacionado à questão da lei impessoal que estudamos em aulas anteriores, que também é conhecida como lei geral, que está intimamente relacionada às características da lei que deve ser impessoal, também conhecida como característica geral da lei. Logo, essa impessoalidade diz respeito ao fato da lei poder ser aplicada a qualquer pessoa ou grupo de pessoas. Entretanto, essa lei de efeito abstrato ou geral também é abstrata. E nesse caso, nós estamos falando em relação ao seu resultado, que tem um resultado mediato. Portanto, não se aplica imediatamente a um determinado caso específico, por exemplo. Logo, essa lei de efeito abstrato não ofende um direito individual. Um exemplo disso pode ser uma lei que determina o pagamento de imposto por outro ente da federação. Obviamente, isso está proibido por força do princípio da imunidade recíproca. Mas ainda que essa lei fosse editada, não caberia contra ela um mandato de segurança, nos termos da súmula 266 do STF, porque a súmula deixa claro que não cabe mandado de segurança contra a lei em tese. E quanto à lei em tese, o STF está se referindo à lei em abstrato. Já em relação à lei de efeito concreto, ela será pessoal, portanto, está relacionada à lei formal que foi estudada em aulas anteriores, dirigida dessa forma a um grupo de pessoas, determinado ou determinável. E ao contrário da lei em abstrato, que tem um efeito abstrato, essa terá um efeito concreto, buscando dessa forma o resultado imediato pretendido. Assim, ela ofende objetivamente um direito individual, como, por exemplo, a demissão de um funcionário público. Portanto, para essas leis, são proibidos a ação direta de inconstitucionalidade, a ação direta de constitucionalidade e a ação de descumprimento de preceito fundamental, conforme já definido nessa ADI 3345 de 2005, que diz que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em tema de fiscalização concentrada de constitucionalidade firmou-se no sentido de que a instauração desse controle somente tem pertinência se a resolução estatal questionada assumir a qualificação de ato normativo, cujas notas tipológicas derivam da conjugação de diversos elementos inerentes e essenciais à sua própria compreensão. Tudo isso daqui ele falou para falar que está relacionado à lei. Simples, né? Quais sejam o coeficiente de generalidade abstrata, a autonomia jurídica, a impessoalidade e a eficácia vinculante das prescrições dele constantes, informando que foram precedentes do tribunal que determinou isso, porque essas ações tratam do controle abstrato de constitucionalidade e a lei de efeito concreto tem efeito concreto. Fica claro dessa forma observar que, a contrário senso, nós aplicaremos o mandato de segurança às leis de efeito concreto e poderemos aplicar, eventualmente, o controle abstrato de constitucionalidade às leis de efeito abstrato. Já com relação ao efeito concreto e efeito abstrato da lei, o seu assunto está relacionado ao direito administrativo, que será objeto de estudo mais aprofundado nestas aulas. Dessa forma, fica clara a percepção da diferença dos efeitos da lei em relação à sua aplicabilidade.